Estamos de volta. Pois é, estamos de volta com o nosso terceiro vídeo da aula e é evidente que vamos conversar aqui a dialética de Hegel. Tempos depois de cada um ter se desenvolvido longe da paixão imediata e da comoção, ou seja, para o bem ou para o mal, que cada tese gerou, Aristóteles apresentou sua próxima proposta, que parecia ser muito mais completa, e deixar menos pontos soltos do que as anteriores. Frederico Engels, de 1770 a 1831, onde ele viveu. Um filósofo importante do século XIX percebeu este movimento e formulou sua filosofia da história, refletindo sobre isso. Perceba que você já viu muitas vezes nas nossas apostilas a expressão história da filosofia, que se refere ao desenvolvimento histórico do pensamento filosófico, mas só agora surge a ideia de uma filosofia da história, ou seja, uma tentativa de usar os métodos de investigação filosófica para produzir o conhecimento filosófico sobre a história. O que Engels propôs é que a história se desenvolve num ciclo composto por tese e antítese e síntese. A antítese, quando há esse confronto, assim, há fogo nesse olhar, onde aí é a questão contrária da antítese e a síntese. A síntese é que pega questões contrárias e formula e bota tudo no lugarzinho certo. A antítese, ela vai pegar as questões contrárias, as contraditórias, e vai trabalhar com essa questão bem aí. Para pensarmos nesse movimento de maneira mais concreta, imagine a seguinte situação. Numa cidade fictícia, preste bem atenção, numa cidade fictícia, vocês sabem que é fictícia, uma cidade que não existe, uma cidade, vamos supor, a gente cria que o louvor de todos, o nome da cidade, essa cidade não existe. Durante a eleição para prefeito, um candidato que quer muito ser eleito, promete que vai construir um viaduto. O candidato quer muito ser eleito. Eu quero ser eleito, eu vou construir um viaduto. Quer construir um viaduto que deve resolver o problema do trânsito em determinado bairro. Aquele bairro está com problema e ele diz lá, olha, vai de casa em casa, promete numa palestra grande ou um comício, vai dizer, eu prometo que esse viaduto vai ser construído e ele vai resolver os problemas desta comunidade aqui e eu serei a salvação. Notem que na cidade do nosso exemplo existe um problema, o trânsito. Por que ele vai resolver o viaduto? Porque o trânsito lá está ruim, o trânsito não está legal, que precisa ser resolvido. O candidato oferece uma solução inicial, que é construir um viaduto. Todo mundo, muito bem, vai resolver o nosso problema. Vamos chamar a solução inicial, o viaduto, de tese. Então, a tese do candidato é construir o viaduto. As pessoas estão cansadas de engarrafamento, votam no candidato e ele se elege. Aí todo mundo votou no candidato. O sujeito lá foi e se elegeu, se elege. Não estranhe agora quando eu disser que o candidato eleito começou a cumprir sua promessa. Essa resposta foi útil para vocês? Lembrar do Bem-vindo Cerqueira no YouTube, que ele diz isso, né? Aí então, afinal, estamos num mundo de exemplos, feitos sob medida para ilustrar ideias. Então, é bom que essa cidade é fictícia, o cara foi eleito e já vai cumprir. Então, é um mundo de exemplos. Sob medida para ilustrar ideias. E neste mundo, pode ser normal que os políticos cumpram suas promessas. Pelo menos no mundo das ideias lá, o político está cumprindo a promessa. Vamos lá. Mas eis que, quando se definiu o tamanho e o local do viaduto, aconteceu algo que não era esperado na promessa do político. O único jeito
de construir, o único jeito de construí-lo era derrubando algumas casas e os moradores seriam afetados. E os moradores que seriam afetados não queriam ter que se mudar. Então, para construir o viaduto, que era muito grande, aí algumas casas iam ter que ser derrubadas. Ó, vamos derrubar essas casas aí, porque para construir o viaduto tem que desalojar um bocado de gente. E os moradores já há muito tempo ali, gente de 30, 40, 50 anos, gente que já passou do avô, aí depois pro pai, agora o filho já está morando ali, já arranjou outro lugarzinho, não queria. Estes moradores então começam a mobilizar as pessoas que são sensíveis ao seu problema, o de ter que se mudar à força. Aí tudo, poxa, a gente votou nesse cara e agora por causa que vai construir esse viaduto, vai ter que a gente mudar de local. Então, é aquilo que a gente disse, a tese é isso, a antítese já começa a ter aí, a aparecer, né? Eles podem argumentar outras coisas, que como menos eles podem argumentar entre outras coisas, que com menos casas na vizinhança, os pequenos negócios locais vão ser prejudicados com a diminuição dos clientes, e assim conseguir apoio de grupos que, a princípio, não seriam diretamente afetados. Então, já é um argumento. Eles vão dizer, olha, aqui com poucas casas aqui na vizinhança, os pequenos negócios locais vão ser prejudicados com a diminuição de clientes e assim conseguir apoio de grupos que não seriam diretamente afetados. Forma-se então um grupo contrário à tese, forma-se um grupo contrário à tese, com pessoas que propõem que não se faça viaduto nenhum. Não vamos mais construir viaduto, que esse viaduto vai trazer só problema. Pessoas que propõem que não se faça viaduto nenhum. Chamaremos esta segunda proposta a de não fazer o viaduto de a antítese. Aí já está o problema aí, ó. Aí se confronta. Um era para construir o viaduto para resolver o problema do trânsito. Aí depois, quando foi construir o viaduto, ia ter o problema de derrubar as casas, isso dentro da tese. Aí, quando vai construir as casas, aí não vai causar problema, porque vai faltar e vai ter menos casa, alguns comércios vão ser afetados, parará, papapá. Então vamos fazer o seguinte, não vamos mais construir. Aí a gente chama disso de a antítese. Ela já é contrária à construção do viaduto. Entenderam? Note que temos uma tese, construir um viaduto, que resolve o problema do trânsito, mas causa um problema habitacional. E temos a antítese, que soluciona o drama habitacional de quem seria forçado a se mudar. Mas tem o problema do trânsito. As pessoas são muito mais afetadas por estas propostas e se dedicam apaixonadamente a buscar os pontos fortes de uma outra proposta. Aí vão se apaixonadamente, as teses, vão descobrir quais os pontos fortes para essa proposta. Os moradores que seriam obrigados a se mudar ficam buscando argumentos que possam sensibilizar outras pessoas, como o argumento da diminuição da clientela nos negócios locais. Olha, se sair muita gente daqui, vai derrubar aqui 300 casas, ou então vamos derrubar 70 casas e a gente pegar, aí é uma clientela muito grande que não vai mais comprar nessa redondeza, e aí vai perder a clientela. Podem dizer ainda que viadutos são muito visados por moradores de rua e o bairro passaria a ter que lidar com isso. Então, olha, viaduto, as pessoas vão ali dormir debaixo, vem gente de rua, vai acontecer droga, assalto, vai passar... Aí são tudo dentro das teses que só torna-se a antítese. Aí lidar com isso, o que incomoda algumas pessoas que antes não se importavam com a ideia da construção. Aí pessoas que nem se importavam com a ideia da construção, rapaz, sabe de uma coisa mesmo? Vai vir gente aí de rua, vai ter assalto, isso daí. Aí começa a ter outra celeuma. A briga divide então o bairro entre aqueles que acham
Mais importante, aqui está colado, mais importante resolver o problema do trânsito e aqueles que acham mais importante manter o bairro do jeito que está. Essa disputa mobiliza os moradores e faz com que o mundo mágico do nosso exemplo, em que políticos cumprem suas promessas, passe a ser mais parecido com o mundo real. E a obra não sai do papel nunca. Aí ela vai ficar ali no papel, aquela obra. Meu irmão, aí como é que se vai fazer para essa obra sair do papel? Mas eis que surge uma terceira ideia. Alguém que não mora no bairro está menos apaixonadamente afetado por aqueles problemas, percebe que é possível fazer duas coisas: manter o bairro como está e também resolver o problema do trânsito. Para isso, ele propõe que seja ampliada a linha do metrô, fazendo-o atravessar o bairro por baixo da terra, sem desapropriar tantas casas e diminuindo o fluxo dos carros nas vias. Então, assim, agora vamos para o metrô, botar por baixo. Então, uma outra tese que seria colocada. Chamaremos a terceira proposta, ampliar o metrô de síntese. É que tem a tese, a antítese, aí agora a gente pega a síntese, que são problemas diferentes e vamos adequar. Não vamos ajeitar todo mundo e não vamos dar problema para todo mundo. Olha como a filosofia é danada. Vocês estão vendo? Acontece que a proposta que agora pode resolver o problema de trânsito sem causar incômodo aos moradores esbarra numa outra dificuldade. Ampliar o metrô é muito caro. Aí político diz, vixe, isso é muito caro, não tem orçamento para isso, o governador não vai ajudar, o presidente da República não vai ter orçamento no Ministério das Cidades, que ele já até acabou com o ministério. Aí então é muito caro, a cidade não tem dinheiro e o único jeito de fazer isso é aumentando bastante os impostos. Aí então, como é que a gente vai construir? Então vamos aumentar os impostos. O jeito é aumentar imposto, porque quem paga mesmo é o cidadão. Toda a renda é gerada em município, então quem vai pagar é o piso do cidadão. Os moradores do bairro que querem muito ficar onde estão, e as pessoas que usam as vias engarrafadas constituem dois grupos distintos e antagônicos, quer dizer, antagônicos são totalmente de pensamento diferente, agora eles estão juntos e formam um grupo de pessoas que acham que vale a pena pagar pela obra. E vão se confrontar com o grupo dos moradores que não era afetado pelo problema do trânsito, nem pelo problema da modificação do bairro, e não está disposto a arcar com o custo de uma obra tão cara. Então, quem está lá no problema diz, pode até vir o imposto mais caro, eu não me importo. Não vou me importar com isso. Mas quem deu a ideia de construir o viaduto disse, eu não tenho nada a ver com isso, eu não quero pagar imposto de ninguém, não. Não, que imposto mais caro, eu não aguento mais imposto de jeito nenhum. Tá certo? É neste momento em que aquilo que era uma síntese passa a ser uma nova tese e produz a sua própria antítese. A sua própria antítese. Aí complica o meio de campo. É neste momento que aquilo que era uma síntese para ajeitar todo mundo ali, ajeitou. Aí ela passa a ser uma nova tese e produz a própria antítese. Aí o que é que nós vamos fazer agora? Este pequeno exemplo ilustra a maneira bastante simplista, complexa, a complexa teoria dialética de Engels sobre o movimento da história, como é que se dá o movimento da história. Mas Engels se ocupa ainda de inúmeros outros assuntos, como direito, política, estética, lógica, história da filosofia, ética e filosofia da religião. Sua obra é tão vasta que é tida como o último sistema filosófico completo. Todas as principais áreas da filosofia estavam ali, organizadas num sistema fechado que se remetia a si mesmo.
A gente fica por aqui, depois a gente se encontra ali no chat e na outra aula a gente começa a falar de mais assuntos.